Abramos nossas Bíblias, Mateus capítulo 5. Nós vamos reler apenas um dos versos que já lemos no início do culto. Neste momento, Mateus capítulo 5, versículo 4. Aqueles que puderem colocar-se em pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra de Deus, nós vamos reler esse texto. Muito obrigado a todos aqueles que nos visitam nessa noite, estão conosco. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigado pela sua presença. Nosso desejo é que você seja abençoado. Está sendo abençoado, não é? E continue sendo abençoado também pela pregação da palavra de Deus. Apenas a leitura do verso 4 e depois, ainda em pé, nós vamos orar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos todos ler juntos agora. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Senhor, nós nos regozijamos na promessa da Tua palavra, que o Senhor nos dará o consolo quando as dores e dificuldades nos fizerem chorar. Nós queremos, ó Deus, estudar esse texto nessa noite, e nós carecemos que Teu Espírito Santo seja aquele que nos instrua, seja aquele que chame a nossa atenção, que nos mantenha realmente, ó Deus, ligados naquilo que a Tua palavra diz, que nos mantenha interessados na verdade da Tua palavra. Que ao fim, ó Deus, desta mensagem, desse culto, nós todos juntos nos regozijemos pelas Tuas bênçãos e pelas Tuas promessas. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Bem-aventurados os que choram, é tanto o título dessa mensagem quanto aquilo que esse texto declara. Bem-aventurados, irmãos, já tenho dito aos irmãos, significa aqueles que são dignos de ser cumprimentados ou dignos de ser congratulados. Esses são bem-aventurados. E é interessante isso. Como a Bíblia, como o Senhor Jesus pode dizer que são felizes os que choram, se o próprio mundo considera chorar um sinal de fraqueza? Como o Senhor Jesus Cristo vem dizer àquelas pessoas que eram escravas do Império Romano, pessoas que não tinham nem mesmo a sua própria liberdade, pobres, alguns miseráveis em sua maioria, pessoas que lutavam pelo sustento diário das suas vidas, escravizados debaixo de um império que praticamente brincava com a existência deles, que não dava valor algum à existência daquelas pessoas naquele lugar remoto na Palestina. Jesus olha para aqueles que estão ouvindo a mensagem dele, debaixo dessas circunstâncias. Jesus olha para aquelas pessoas com seus problemas, com as suas dificuldades. Jesus não está rindo delas. Jesus não está zombando delas. Num primeiro momento, quando você ouve isso, que são felizes os que choram, você pode até pensar que Jesus está zombando, caçoando da vida daquelas pessoas. Jesus não está fazendo isso. Ele não faria jamais isso. Jesus não acharia graça da situação de miséria deles e dos problemas deles. Jesus sabia que eles eram pessoas que choravam constantemente. E Jesus, em modo algum, brincaria com essa circunstância. Não é isso que ele está dizendo. Não é que eles eram felizes pelo sofrimento deles. Não é porque eles eram dignos de ser cumprimentados pelas lágrimas diante da dor que eles sentiam. Não, Jesus está dizendo algo muito maior do que isso. E eu creio que o que Jesus está dizendo aqui diz muito respeito a quem eu sou e a quem você é. Aquilo que Jesus está dizendo aqui nesse versículo fala profundamente ao tipo de pessoa que eu e você somos. Porque, irmãos, no fundo de todas as coisas e ao final de todas as coisas que nos alegram e as coisas que nos entristecem demonstram quem realmente nós somos. Aquilo do que nós damos risada e aquilo que nos faz chorar demonstra qual é o nosso caráter. Aquilo que realmente toca o nosso coração demonstra o que tem lá dentro dessa capa que eu procuro apresentar para os outros. E Jesus aqui não está olhando para uma capa, Ele está olhando por caráter, por coração. E Ele está dizendo que são felizes os que choram. E eu gostaria, junto com os irmãos nessa noite, observar por que são felizes os que choram. Em primeiro lugar, eu quero trazer exemplos de pessoas que lamentam e choram. Por que são felizes os que choram? Então, eu quero saber
Quem são essas pessoas na Bíblia que aparecem chorando? Quem são os personagens bíblicos que a Bíblia apresenta como pessoas que choram? Ou seja, quem são os companheiros que também estão lamentando? E eu creio que o principal e o primeiro deles, que nós devemos dizer, é o próprio Senhor Jesus. Você já percebeu pela palavra de Deus e na leitura da palavra de Deus, que em momento algum nós encontramos Jesus sorrindo? Em momento algum há um verso, ou um texto, ou uma passagem que pelo menos faça-nos pensar que Jesus estava sorrindo. Mas há mais de um momento na palavra de Deus que nós observamos Jesus chorando. Antes mesmo de Jesus nascer nesse mundo, Isaías registrou quem seria o Messias. E ele diz assim no capítulo 53, verso 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Você já pensou, sinceramente, quem é o Senhor Jesus? A Bíblia está dizendo aqui que ele é um homem de dores. O sofrimento marcou a sua vida. As dores marcaram a sua vida. As lágrimas marcaram a sua vida. E a palavra de Deus fez questão de registrar isso. Coisas que tocavam o coração do próprio Deus, enquanto andou como homem em nosso meio. Coisas que tocaram o seu coração, enquanto ele andou em meio à humanidade. E coisas que fizeram dele o homem que ele é. João 8,57, ao dizer do resultado dessas dores sobre Jesus, narra assim: disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus estava discutindo uma questão com eles, apresentando uma questão sobre Deus a eles, e Jesus se coloca como aquele a quem Abraão esperava, aquele que é maior do que Abraão. Abraão havia visto seus dias e se alegrado, e aqueles homens olham para ele e dizem assim: como tu não tens nem 50 anos, como tu podes conhecer Abraão? Jesus tinha 30, e eles olham para ele, e eles dizem: você não tem nem 50? Você entende o que o texto está dizendo? Jesus era um homem de dores, Jesus era um homem vivendo nesse mundo com o sofrimento, com as lágrimas. E isso tornou o seu aspecto físico, realmente no aspecto físico, na face de um homem de dores. Um homem de um pouquíssimo mais de 30 anos, mas que aos olhos dos outros homens, tinha o aspecto de um homem de 50. Por quê? Pelo sofrimento. Pelo trabalho, aqui ele diz, experimentado nos trabalhos. Um homem que aprendeu na sua vida o que é sofrimento. Em João 11, capítulo 11, verso 35, Jesus chora. Como eu disse, não há um texto dizendo que Jesus sorria, mas há mais de um texto dizendo que Jesus havia chorado, que Jesus havia lamentado. E aqui, especificamente, Jesus se lamenta quando Lázaro morre. Ele chora porque Lázaro havia morrido. Ele chora porque alguém que ele ama havia sido levado pela morte. Um segundo texto, agora em Lucas capítulo 19, verso 41, diz que quando Jesus ia chegando à cidade de Jerusalém, ele vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus olha para Jerusalém, ele está avistando a cidade, e quando avista a cidade, Jesus chora. Ele lamenta. Ele vê aquela cidade, ele sabe qual será o fim daquela cidade. E ele derrama lágrimas por causa disso. Então Jesus, na palavra de Deus, é um daqueles apresentados como homens que choram, como homens que lamentam, como um desses bem-aventurados porque choram. Um segundo exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos 7, 24, diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo olha para si mesmo, ele está lamentando a sua própria condição. Ele olha para si mesmo e ele lamenta quem ele é, o que o pecado faz nele. Ele diz: eu sou um homem miserável. Você já experimentou dizer isso sobre si mesmo? Nós somos pessoas que preferimos o elogio. E muitas vezes preferimos o autoelogio. Mas agora você contempla um homem que olha para si mesmo e diz: eu sou um homem miserável.
Eu lamento pela miséria que eu sou por causa do pecado. E não apenas Jesus ou Paulo, mas em Romanos 8, 22, ao olhar para todos nós, os versos 22 e 23 dizem assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A Bíblia nos descreve, a Bíblia nos declara como pessoas que estão gemendo, como pessoas que estão lamentando, como pessoas que estão esperando algo, e ainda quando não obtiveram esse algo, que é a redenção do corpo, ou seja, um corpo glorificado, nós gememos em nós mesmos pela própria situação que temos. 2 Coríntios 5:2 ainda diz sobre essa circunstância: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Todos esses exemplos de pessoas que choram, eles choram pela mesma razão. Todas essas pessoas que a Bíblia descreve que choram, e todos nós que a Bíblia diz que gememos, que lamentamos, a Bíblia coloca a mesma razão de lamento: pecado. Irmãos, se somos ou não pessoas que lamentamos a respeito do pecado e das suas consequências, dizem muito a respeito de quem nós somos. Se nós olhamos para as pessoas desse mundo, essas pessoas que não conhecem Cristo, que não conhecem o Evangelho, elas estão pecando, estão realizando aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus diz que são dignos de morte os que tais coisas praticam. E elas não somente se alegram por praticar isso. Romanos 1,32, apenas citando, diz que elas não apenas fazem, mas incentivam outros a fazerem. Romanos capítulo 6 mostra que hoje nos envergonhamos disso, mas antes nós nos orgulhávamos. As pessoas que não conhecem Deus e o Evangelho nesse mundo se orgulham do seu pecado, se orgulham daquilo que são capazes de fazer. Enquanto nós, como filhos de Deus, somos chamados a ser o tipo de pessoa que se lamenta diante do pecado, se lamenta diante daquilo que nós vemos. Então agora, num segundo passo, nós precisamos olhar para as questões que nos levam a lamentar, para as questões que nos levam a chorar por isso. E nós podemos dizer o seguinte: que são bem-aventurados os que choram devido ao seu próprio estado pecaminoso. Vamos observando o que Jesus quer nos ensinar com isso. E se algo que Ele quer nos ensinar aqui é de crentes que em seu caráter cristão lamentam por aquilo que o pecado está fazendo neles mesmos. Ao invés de se orgulharem pelo pecado, eles estão lamentando por causa do pecado. Ao invés de terem orgulho das suas façanhas pecaminosas, eles estão chorando por causa disso. Então ele lamenta o pecado que ele pratica. Romanos 6, 21, como eu citei, diz: que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Quem de nós se orgulha dos pecados que cometeu antes de conhecer o Senhor Jesus? Quem de nós pode olhar para o passado, para quando nós não conhecíamos Cristo, incrédulos, perdidos nessa vida, cometendo toda sorte de pecado, e agora conhecendo o Senhor Jesus, sendo salvos por Ele, nós olhamos para tudo isso que nós fazíamos antes de conhecer o Salvador, e nós nos envergonhamos profundamente de todas essas atitudes. Me envergonho profundamente daquilo que eu fiz antes de conhecer o Salvador, da pessoa que eu era antes de conhecer a Cristo. Hoje à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a segunda questão que eu quero dizer entra dentro disso, do celebrar da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, quando celebramos a ceia nós lemos: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Um segundo motivo de lamento é quando eu faço o autoexame da minha vida. Todas as vezes que eu vou celebrar a ceia do Senhor, há pecados a serem confessados. Mesmo que eu lute contra eles, mesmo que eu procure ler a Bíblia, ter comunhão com o meu Deus, o pecado está ali. Eu durmo, Ele está comigo. Eu acordo, Ele está comigo. Eu estou pregando, Ele está comigo. Eu estou orando, Ele está comigo. Estou louvando ao meu Deus, o pecado está comigo. Não consigo escapar dele. Ele está sempre presente. Então, quando nós fazemos o autoexame da nossa própria vida, ao celebrarmos a ceia do Senhor,
A Bíblia está dizendo, nós nos lamentamos pelo tipo de vida que levamos. Nós nos lamentamos pelos pecados que nós podemos listar mês a mês na nossa vida. Talvez, mês a mês, durante muitos anos, um crente tenha que confessar o mesmo pecado. Ele está se lamentando por isso, ou ele está considerando isso algo normal? Não é algo normal. O pecado nos leva a lamentar, ao fazermos o autoexame da nossa vida. Em terceiro lugar, o crente lamenta e chora ao observar em sua vida, os pecados que Deus odeia. Sim, Deus odeia o pecado. Sim, Deus derrama sua ira contra o pecado. Sim, Deus disciplina o homem pecador. Deus disciplina o seu filho em pecado. Eu lamento quando observo em minha vida aquilo que o meu Pai Celestial tanto odeia. Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe o que ele está dizendo? Eu e você somos amados do Senhor. Eu e você somos filhos que Deus ama. Como fere o coração do meu Pai que me ama, quando observa que ao invés de demonstrar o caráter dele, eu demonstro pecado na minha vida. Eu estou ou não estou me lamentando por isso? Ou eu estou encarando isso como não fizesse a mínima consequência, a mínima diferença? Eu tenho que ser o tipo de gente que se lamenta por essas questões. Observe os versos 3 e 4. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Claramente ele diz que todo tipo de fornicação, impureza ou avareza, ele diz que esses pecados imorais, ele não diz assim, não estejam presentes em vosso meio, ele diz, nem ainda se nomeiem entre vós. Você entende o nível que Deus nos chama a viver? Ele não está dizendo assim, que não aconteçam essas imoralidades entre vós. Ele está dizendo assim, que tais coisas não sejam nem motivo do assunto das coisas que vocês falam. Olha o nível das coisas que Deus está chamando. Eu tenho que lamentar quando eu não estou vivendo assim. Eu tenho que chorar quando eu não estou vivendo dessa forma. Isso tem que fazer alguma coisa no meu coração. Não é possível que eu viva dessa forma durante anos e anos e nada aconteça. Nenhum momento eu venha cair em mim mesmo e me lamentar pelo fato que eu estou envergonhando o nome do meu Deus através das minhas atitudes. Eu devo realmente estar firme em minhas convicções, que isso é motivo de lamento da minha parte. Há uma terceira questão a ser observada. São bem-aventurados os que choram ao contemplar a miséria causada pelo pecado no mundo. Primeiro nós olhamos para nós mesmos, aquilo que o pecado faz na nossa vida. Agora nós vamos olhar para aquilo que o pecado faz no mundo. Então nós podemos dizer algumas coisas a respeito daquilo que o pecado faz no mundo. Nós lamentamos em face da desgraça que o pecado acarreta à humanidade. Observe o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Irmãos, nós observamos esse mundo e nós estamos observando o que o pecado tem feito na humanidade. Por mais que a educação, a modernidade tragam facilidades ao mundo hoje, por mais que a medicina tenha evoluído, por mais que nós tenhamos mais escolas, faculdades, por mais que o homem tenha maior conhecimento, isso, ao invés de trazer o homem para mais próximo de Deus e transformar numa humanidade melhor e mais humana, vamos dizer assim, o que nós vemos é que nós vamos andando como humanidade de abismo em abismo, até a nossa própria destruição. O homem consegue, pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus agindo nele, descobrir coisas fantásticas. Nós podemos citar, por exemplo, a energia nuclear, a energia atômica, que ajuda, por exemplo, em tratamentos de certas doenças,
que ajuda a minorar dores no ser humano, mas que algo tão fantástico e Deus permitiu que o homem conhecesse, é usado também para matar, para tirar vidas. Deus permitiu que o homem construísse, não é? Mecanismos mais pesados que o ar, que pudessem voar. Como é bom quando nós saímos num ponto que nós passaríamos dias na estrada, e em poucas horas podemos chegar de avião. Mas o mesmo conhecimento também é usado para matar outras pessoas. Lá nos primórdios da humanidade, quando a pólvora foi descoberta, que descoberta maravilhosa, tantas coisas podiam ser feitas com ela. Mas logo, logo, o ser humano achou um jeito de usá-la também para destruir o seu semelhante. E assim o pecado vai agindo na humanidade. E aqui no princípio ainda da criação, quando a Deus havia já expulso o homem do Éden, e o homem estava se desenvolvendo neste mundo, procriando e enchendo esse mundo, a Bíblia diz que Deus olha para o mundo e vê que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Isso então pesou no coração do Senhor, ao ver a situação da humanidade. Deus aqui lamenta pela circunstância que ele tem visto no homem. Um segundo exemplo, que eu citei no começo da mensagem, é quando Jesus chora pelo motivo da morte de Lázaro. Jesus chorou por Lázaro ao contemplar a ação do pecado em seu corpo físico. Então nós estamos contemplando o que o pecado faz nesse mundo, destruindo a própria humanidade, e agora nós olhamos para as pessoas que estão próximas a nós, e nós contemplamos o que o pecado faz no corpo físico do ser humano. Nós não estamos apenas envelhecendo, nós estamos também nos tornando cada dia mais doentes, cada dia mais enfermos. A Bíblia mostra claramente que Deus não nos criou para isso. Não nos criou nem para morrer e nem para a enfermidade. Mas foi o pecado que trouxe essas mazelas para a nossa vida. Nós não fomos criados para morrermos, mas a morte entrou como consequência do pecado. E Jesus se depara com isso aqui em João 11. Ele diz: Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Então o texto simplesmente diz que Jesus chora. Ele chora por perceber o que o pecado havia feito com Lázaro. A morte de Lázaro, a doença de Lázaro, causada por essa invasão na raça humana, que é o pecado. Além disso, eu também citei Lucas 19, quando Jesus chora sobre Jerusalém, ao contemplar a dureza do coração do seu próprio povo. E olhe bem, irmãos, o que diz esse texto de Lucas 19. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque virão dias sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesse o dia da tua visitação. Jesus havia pregado a mensagem para Jerusalém. Jesus havia ido a Jerusalém, falado sobre aquilo que era importante para eles naquele momento. O Messias estava com eles. O Messias oferecia o seu reino, mas eles negaram. Em Mateus 11, até o verso 27, você vê a descrição de como eles negaram o Messias, como eles rejeitaram Jesus. Então, em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Até aquele momento ele dizia: vinde a mim, judeus. Houve uma mulher que procurou o Senhor Jesus, e ele disse a ela: olha, eu não posso tirar dos filhos e dar aos cães. Eu não posso olhar agora para os gentios se eu estou olhando para os judeus. Mostrando um exemplo do seu ministério que ele estava fazendo até ali. Pois bem, esses mesmos judeus o rejeitaram. Jesus, sabendo o que aconteceria depois da rejeição, Jesus olha para Jerusalém e chora. Porque aproximadamente, um pouco menos de 40 anos, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o general romano Tito cerca Jerusalém. Foi um cerco terrível. Historiadores narram que todas as árvores ao redor de Jerusalém foram arrancadas.
Delas foram feitas catapultas e cruzes. Cruzes que foram usadas para crucificar os judeus. Ele fechou todas as entradas da cidade. Quando os judeus que ainda acreditavam na vitória, viram que a sua situação cada vez estava pior, alguns deles tentavam pular os muros e fugir. Tito havia colocado sicários, havia colocado mercenários ao redor do muro. E esses mercenários acreditavam que os judeus haviam engolido o ouro, estavam fugindo com o estômago recheado de ouro. E ainda vivos, eles abriam essas pessoas na sua fome por riquezas e matavam eles. Se não cabesse ainda só os inimigos fora, dentro da cidade houve grande guerra entre eles mesmos. Milhares e milhares foram mortos pelos próprios judeus. As milícias que haviam naquele tempo andavam pela cidade procurando quem tinha comida e matavam aqueles que enfrentavam. Jesus sabia que tudo isso aconteceria. Jesus sabia que quando Tito conquistasse a cidade e quando realmente ele pôde entrar na cidade, a resistência foi mínima. Quem não havia morrido pela espada havia morrido pela doença, quem não morreu pela doença morreu de fome. E havia um bando de pessoas maltrapilhas e miseráveis dentro da cidade. Jesus sabia de tudo isso, antes de acontecer. E quando Jesus olha para Jerusalém, Jesus chora, porque a dureza do pecado daquelas pessoas conduziu elas a isso. Jesus lamenta pela dureza do coração deles. E Jesus chora sobre Jerusalém. Completando esse ponto, precisamos dizer que o crente lamenta porque entende a razão de tudo isso que está acontecendo com a humanidade. Vamos observar uma questão aqui, irmãos. As pessoas realmente estão acreditando que o mundo está indo do bom para o melhor. Elas realmente estão acreditando que nós estamos evoluindo, que nós estamos entrando numa era onde nós vamos vencer as nossas mazelas. Mas o que a Bíblia está dizendo é o contrário disso. E a razão é uma. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz que se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu e você, como crentes em Cristo Jesus, eu e você, como conhecedores da palavra de Deus, precisamos lamentar e chorar pela situação da humanidade. Nós sabemos que não haverão melhoras. Nós sabemos que não haverão evoluções. Nós sabemos que não haverão coisas melhores do que temos hoje. Muito pelo contrário, as coisas do nosso tempo ao futuro estarão cada dia mais difíceis, cada dia mais problemáticas, até que não haja outra solução no mundo, a não ser a volta de Cristo, para reinar e estabelecer a sua justiça aqui. Nós lamentamos ao vermos isso, nós lamentamos por esses motivos. Agora, diante de tudo isso, diante de todas essas razões, por que realmente é bem-aventurado então aquele que chora? Se a situação é essa, se o mundo está nessa situação, nós não deveríamos então aproveitar o que podemos aproveitar, ao invés de estarmos chorando por isso? Não, porque é uma promessa, são bem-aventurados aqueles que choram, e há questões nessa promessa que nós devemos observar. Por que é bem-aventurado o que chora? Eu quero fazer-los lembrar do primeiro momento onde nós choramos. Talvez você não tenha chorado em lágrimas, mas com certeza o lamento produzido pelo Espírito Santo no seu coração e que produziu convicção de pecado, agiu sobre você. Eu quero falar no momento quando nós somos salvos. Há uma promessa realmente no momento em que somos salvos, de que são bem-aventurados os que choram, porque eles obterão consolo. Eu quero usar aqui o exemplo do filho pródigo. Primeiramente, no capítulo 15 de Lucas, versos 17 e 18, está escrito assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quando que começou o consolo que esse jovem provou?
Quando que ele passou a ter consolo real em sua vida? Quando ele teve lamento pelo seu pecado. Quando ele começa a lamentar-se por aquilo que ele havia feito. Ele não está perguntando o que ele fez, ele está dizendo o que fez. Pai, eu pequei, não somente contra o Senhor, mas contra Deus também. A mudança de vida daquele jovem começa quando ele se lamenta pelos seus próprios pecados. Quando ele chora pelo seu próprio pecado. E esse choro leva ao arrependimento. No verso 19 ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Aquele jovem que no início dizia: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, agora diz: pai, faz-me como tu queres, faz-me como um resultado de um verdadeiro arrependimento no meu coração. Ele se lamenta pelo pecado, o lamento leva ao arrependimento, e é nesse estado que o pecador vem a conhecer o que Deus faz por ele. Diz o capítulo 15, verso 20, que quando esse jovem volta, levantou-se e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Agora o pai o recebe e diz assim a ele: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O consolo é dado como resultado do perdão. Pai e filhos se reencontram. O filho pede perdão, o pai o perdoa e diz: e começaram a alegrar-se. Irmãos, é promessa de Deus que quando um pecador vem ao arrependimento, os céus se alegram. Quando um pecador se lamenta pelos seus pecados e reconhece a sua miséria, os céus se alegram. Deus promete consolo ao coração que se arrepende e que prova realmente da convicção de pecado. E foi isso que provamos quando fomos salvos. Mas não apenas na salvação, nós podemos olhar também para a nossa vida diária. Como eu disse, nós não deixamos de pecar. Nós não deixamos de cometer pecados, atos pecaminosos. Mas a Bíblia está prometendo que se nós confessarmos o pecado ao nosso Deus, o crente se regozijará pela comunhão restabelecida, porque diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não precisamos temer reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Nós precisamos temer esconder os nossos pecados diante de Deus. O pecado encoberto no nosso coração nos traz tristeza e lamento, mas o pecado confessado ao Senhor nos traz consolo e regozijo. Quem de nós já não provou o consolo, a leveza, a alegria de, depois de um período tentando encobrir e não reconhecer seu próprio erro e pecado, confessa diante de Deus e é tomado por regozijo? É promessa do Senhor. Não vale a pena deixar pecado encoberto no coração. Não vale a pena deixar pecado encoberto diante do nosso Deus. O consolo que temos quando reconhecemos o nosso pecado é muito maior, é muito melhor. Finalmente, Ele promete consolo por toda a eternidade. Olha o que diz Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você tem sofrido nesse mundo? Você tem passado por tempos difíceis como cristão? Você tem passado por tempos de dores? O Senhor nos diz que essas aflições não são para comparar com a glória que Ele nos dará para o nosso consolo. Nossa glória será muito maior do que as aflições. E em João 14, Ele mesmo disse, para não se turbar o nosso coração, mas crer nele. Ele prometeu-nos um lugar de consolo e um lugar onde Ele limpará de nossos olhos toda lágrima. Como é bom estar ao lado de Deus, porque ao lado de Deus nós temos consolo. De todas as nossas dores, de todas as nossas dificuldades. Não se lamente por chorar. Não se lamente por sentir o peso do pecado na sua vida e na vida de outras pessoas. Significa que você está vivo. Deus lhe deu vida. O consolo que Ele traz
é um consolo de quem reconhece aquilo que o pecado faz, mas também reconhece aquilo que Deus faz. Irmãos, que nós sejamos pessoas, que o nosso caráter seja tão semelhante ao Senhor Jesus, que nós os lamentemos pelo pecado e nos regozijemos no nosso Deus. Que todo pecado seja motivo de lamento da nossa parte. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. O tempo de celebrar a ceia do Senhor é um tempo de também examinar a minha vida e a minha vida com o meu Deus. Se há coisas a lamentar, levar diante dele e receber dele o consolo. Se necessário é ser uma pessoa que lamenta, seja. Mas seja uma pessoa que lamenta pela razão certa, que são as questões do pecado, e que recebe do Senhor o consolo que Ele promete. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. E antes de nós orar...